Olá, eu sou a Lari e eu tô aqui com a minha amiga Carol e nós somos da Rádio Uni. Lembrando que nós estamos fazendo essa gravação à distância por conta da pandemia do coronavírus. E hoje, sendo a nossa 11ª edição, vamos relembrar um pouco como foi a Semana da Mulher, por meio das nossas entrevistas e da nossa participação no evento Virada Cultural Feminista, que aconteceu no Bando Coletivo. Por isso, vamos iniciar com a entrevista feita com a professora Fabiane Lazares, que vai nos falar um pouquinho sobre o evento. Bom dia, estamos aqui com a professora Fabiane Lazares, docente do curso de Línguas Adicionais e organizadora do evento Virada Cultural Feminista, que aconteceu dias 7 e 8 de março. Primeira questão, então. Professora Fabiane, qual foi a motivação para organizar este evento? A senhora encontrou algum desafio para sua realização? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite para estar aqui com vocês conversando sobre esse tema tão importante que é o feminismo, né? Eu acho que todas as pessoas que se envolvem com o feminismo têm motivações pessoais, né? Em certa medida. Em certa medida, o feminismo nos toca em algum momento da vida. Para mim, foi com a maternidade, assim, eu já me dizia feminista, né? Mas eu senti muito a necessidade de falar sobre feminismo, estudar sobre feminismo e conversar com outras mulheres sobre o assunto depois de ser mãe, né? Mas a gente sabe também que o feminismo, ele não é apenas centralizado nas nossas experiências particulares, né? É muito importante a gente ter consciência que, na verdade, o movimento como um todo, né, ele busca acabar com todos os sistemas de opressão interconectados. Então, que deve também levar em conta a questão interseccional, né? Classe, raça e sexualidade e etnia, né? Então, a gente pode dizer que o feminismo, de forma geral, assim, ele trata da igualdade de direitos para todas, todos e todes, né? Não exclui ninguém, não exclui um gênero, não exclui, né? A gente hoje sabe que o feminismo tem várias vertentes, inclusive. Uma das palestras foi sobre isso, né? Sobre as vertentes do feminismo, entre outros assuntos. Então, eu diria assim que a minha motivação, existe uma motivação pessoal, existe uma busca minha para me entender como mulher, como mãe, né? Como latino-americana, como professora, né? Como é que eu me enxergo, né? Qual é o meu lugar de fala, né? Acho que essa é a minha motivação inicial ao pensar o feminismo. E, em segundo plano, a outra motivação seria a demanda da universidade. Assim, eu percebo que das alunas, a gente tem uma demanda muito grande para falar sobre essa temática e tudo que envolve o tema do feminismo. Então, o próprio projeto de estudos, né, do grupo de estudos feministas, ele já é algo que vem sendo construído há mais de um ano, na verdade, talvez 2 anos. E ele foi formalizado agora, mas é um trabalho que eu já venho desenvolvendo com as alunas do curso de Línguas Adicionais, né? E agora a gente formalizou o grupo de estudos e vamos abrir para outros cursos, inclusive para pessoas de fora da universidade, fora do campus, né, que queiram participar. Porque justamente a ideia é a gente ampliar essa conversa sobre feminismo e poder levar essa conversa a outros lugares que não apenas dentro do campus. A outra pergunta era sobre se eu achei alguma dificuldade? Isso, os desafios no caso. Quais os desafios que foram encontrados na... Eu acho que foi bem surpreendente, assim, porque, na verdade, a ideia surgiu a partir do grupo de estudos fazer algo sobre o dia 8 de março, sobre o dia de lutas dos direitos das mulheres. E era para ser só uma roda de conversa. E a coisa foi tomando proporções, porque eu fui falando com uma colega, com outra colega, e quando eu vi, a gente tinha praticamente um festival de 2 dias, né? Então, assim, e aí eu falei com o pessoal da casa, aqui da banda, o Coletivo Criativo, que abraçou a ideia automaticamente, né? Eles entendem que o espaço da banda é um espaço de resistência, então eles entendem também que a virada cultural feminista se presta a esse espaço de resistência, né? De discutir outros paradigmas, outros padrões, outros discursos que não são esses discursos hegemônicos que a gente vê assim mais difundidos, né? Então foi surpreendente no sentido das pessoas abraçarem o projeto muito rapidamente. Então, daí a gente já vê a necessidade, né, que essas mulheres envolvidas com o projeto, com a virada cultural feminista, sentem em se envolver com essa temática. Acho que os desafios, assim, são os desafios de produzir qualquer outro evento, né? É bem corrido, a gente tem que fazer bastante coisa em pouco tempo, a gente nem sempre consegue
contemplar também todas as vertentes, todas as temáticas. Então, sempre fica alguma coisa que fica para o próximo. Então, se algum grupo não se sentiu contemplado, resolveremos isso no próximo ano ou ao longo do ano, né, com outras palestras. Outras questões, assim, talvez mais voltadas a questões burocráticas, organizacionais, assim, mas de forma geral eu estou muito surpreendida com a forma como as pessoas abraçaram, inclusive a mídia também, sabe? Assim, eu vejo que apesar da gente ter um discurso hegemônico contrário ao feminismo, me parece que a gente tem ainda um bom espaço para falar sobre o assunto, né? Assim, várias instituições da cidade me procuraram para a gente divulgar o evento, interessadas em que o evento funcione, aconteça e chegue às pessoas, né? Então isso me diz bastante coisa, assim, acho que está sendo bem interessante. Professora, a partir da escolha das programações e dos convidados, qual o resultado que a senhora espera alcançar com o evento? Bom, a virada cultural feminista, ela surgiu, né, do lugar da universidade, né? Surgiu a partir de um olhar acadêmico sobre o feminismo. Existem muitos feminismos possíveis, né? E existem muitas outras atividades que estão sendo desenvolvidas na cidade de Bagé nesse dia e nesse fim de semana. Mas o nosso lugar é o lugar da academia. Então eu entendo que a virada cultural feminista ela tem um viés pedagógico, né? Um viés, todas as rodas, as palestras, as falas, elas são muito voltadas no sentido de compartilhar experiências, mas também pensar o feminismo de forma acadêmico-teórica, né? Tipo, como é que a gente consegue assimilar o que acontece no mundo lá fora, no mundo prático. Então, eu acho que essa é a primeira, eu sinto assim que esse é o primeiro objetivo, né? Entender o feminismo desse lugar acadêmico, o feminismo nesse sentido. E o segundo é algo que nós mulheres sentimos, mas não sabemos explicar, que é a riqueza de estar junto de outras mulheres e conversar sobre temas relacionados ao feminismo e ao feminino. Nessa troca acontece algo que é do inexplicável, no sentido de que há um processo de cura, há um processo de entendimento sobre suas próprias experiências, há uma troca, né? Isso acontece desde o momento em que a gente conversa com as nossas familiares, com a mãe, com a irmã, até quando a gente conversa com a amiga, quando a gente conversa com a professora. Então, qualquer espaço onde a gente puder proporcionar que mulheres se juntem, se unam, conversem, falem e se escutem, com certeza já é um espaço riquíssimo, né, para que talvez a gente até salve vidas, né? Porque o feminismo, as questões que a gente lida com o feminismo, elas são muito intensas, elas são muito profundas, né? E às vezes é uma fala, às vezes é numa conversa que a gente se dá conta que, opa, tem alguma coisa errada, né? Ou, não me dei conta disso, ou eu posso ajudar de outra forma. Então, eu acho que nesse sentido, o meu objetivo com a virada é ampliar a conversa sobre o feminismo e com um grupo de estudos feministas também. A senhora conduz a roda de conversas Feminismo e Maternidade. Em relação a este assunto, o quanto a senhora acredita que a crença de que o filho é de total responsabilidade da mãe afeta a vida de mulheres da baixa renda que têm filhos muito cedo? Então, na verdade, essa tua pergunta é justamente o que me motivou a me voltar ao feminismo quando eu me tornei mãe. Porque há uma pressão da sociedade, uma pressão da cultura de que o filho é de exclusiva responsabilidade dos pais. Na falta do pai, que acontece muito, é de exclusiva responsabilidade da mãe. A gente sabe que é impossível uma pessoa única criar uma criança. Quem é mãe sabe, não é possível fazer isso. Não é possível porque no mundo onde as mulheres precisam trabalhar, onde as mulheres precisam sair da vida doméstica e também estar na vida pública, não tem como ela criar uma criança sozinha. Então, é necessário uma rede de apoio para que essa criança e essa mãe tenham suporte, né? A gente também sabe que essa rede de apoio, quando ela existe, ela vem de outras mulheres. Ela não vai vir ela vem da mãe, ela vem da sogra, ela vem da irmã, né? Outras mulheres dão esse suporte. Então, existe uma frase que é um provérbio, acho que é um provérbio africano, eu não sei te dizer exatamente a fonte, assim, eu acho que não tem, que diz que é preciso uma vila inteira para criar uma criança. E essa é a verdade. Na verdade, é a comunidade como um todo, é o bairro, é a escola, é a cidade, é toda a cultura
vai produzir aquela criança, não é a mãe. Então, frases do tipo, essa criança não tem mãe, cadê a mãe dessa criança? São efeitos de uma cultura profundamente machista, né, que delega tudo para essa mãe. E a gente sabe também, né, que quando a gente cuida da mãe, quando a gente dá uma atenção à mãe, a gente cuida da criança, a gente cuida do idoso, a gente cuida da família como um todo. Por quê? Porque o maternar ainda está muito relegado às mulheres. Não vou entrar aqui numa discussão essencialista, porque né, não existe uma discussão sobre isso, né? Será que a maternagem é algo essencialmente feminino? Eu acho que não, né? Eu acho que não é. Eu acho que é uma cultura que é inserida na nossa cabeça desde muito cedo. A gente quase nasce com essa ideia, né, de que são as mulheres que cuidam. Um outro exemplo disso, por exemplo, é que as profissões que cuidam são menos remuneradas do que outras. Por exemplo, a enfermeira, né, ou enfermeiro é menos remunerado do que o médico. Quem cuida do paciente é o enfermeiro, o médico é o cirurgião, né? Ele está mais para as ciências exatas do que o enfermeiro, né? Então, a mesma coisa a professora, né? Por que o professor é tão mal remunerado, né? Por que a gente está sofrendo essa represália, né? Porque tem a ver com essa ideia do cuidar. O cuidar do humano é algo muito pouco valorizado. E é um pouco surreal a gente pensar isso, porque deveria ser a base da vida, né? Na verdade, assim, a gente produzir outro ser humano deveria ser a coisa mais importante, né? Que a gente está fazendo no momento. Então, só que daí essa mãe, ela não consegue dar atenção para essa criança, né? Ela precisa trabalhar, ela precisa dar conta da casa, porque muitas vezes ela está em dupla jornada, ela trabalha e ela ainda cuida dos afazeres da casa. Então, assim, e ela ainda estuda, né? Então ainda tem o caso das mães que estão na graduação, na pós-graduação, e na verdade, assim, é um trabalho, é impossível dar conta de tudo isso sozinha, né? A gente sabe disso, e a gente sabe das dificuldades. Então, assim, o meu olhar para a maternidade vai nesse sentido, na impossibilidade de se sentir completa. Porque a mãe, ela quer estudar, ela quer trabalhar, e ela também quer cuidar desse filho. E ela também quer fazer outras coisas, ela também quer ir tomar uma cerveja, né? Ela quer fazer tudo isso e ela não se sente completa em lugar algum. Porque ser mãe é isso, ser mãe é estar sempre se sentindo pela metade de alguma forma, a gente está sempre deixando de fazer alguma coisa. Então, isso é muito dilacerante para as mães, assim. Para mim, pessoalmente, né? Então, eu acho que a gente deve levar em conta essas questões relacionadas à maternidade como cultura, como sociedade. As mães com mais privilégios deveriam também ter consciência, né, do seu lugar de fala para dar suporte a essas outras mães que talvez nem consigam ter consciência sobre tudo isso, né? Então, vejam bem que só o fato de a gente trazer isso à tona, a gente sabe, é como se tudo isso estivesse no nosso inconsciente, é como se tudo isso estivesse em algum lugar, mas a gente não fala sobre esse assunto. E a maternidade, a parentalidade, a gente não deveria nem falar de maternidade, deveria falar de parentalidade, né? Porque a responsabilidade não é só da mãe. Existe um pai aí, né? E onde está esse pai? Quando ele não está? Essa é a pergunta essencial. E por que ele não está lá? Né? Quais são os fatores que fizeram que esse pai não estivesse lá? Então, todas essas questões que são muito delicadas, a gente trabalha quando a gente fala de maternidade e feminismo. Então, muito obrigada, professora, em nome do PET Letras, por ter nos concedido esse momento. Eu que agradeço, adorei a conversa e estou disponível para outros momentos também. Muito obrigada. E agora fiquem com uma poesia slam da Eduarda Valêncio. Primavera. As flores na primavera se abrem, as cachoeiras desaguam, as mulheres sangram, os homens matam. As matas de concreto que nos cercam acobertam a nossa dor. Ninguém socorre os gritos, mas no túmulo deixam uma flor. Superficial e cheia de culpa. Pedir desculpa não vai ajudar. As vozes em minha cabeça nunca param de gritar pela justiça que nunca vai chegar. Oi, eu sou a Carol. Nós também conversamos com a advogada Lélia Quadros, que atua na Coordenadoria Municipal de Bagé, sobre os direitos das mulheres. Olá, eu estou aqui com a doutora Lélia Quadros. Nós vamos fazer 3 perguntinhas. A primeira pergunta é: pensando em como a política pode integrar mais a diversidade, como você entende a falta de representatividade política?
Eu entendo que a gente deve se unir mais em torno dessas causas. Eu entendo que todas as causas são válidas e que se todos nós nos unirmos, né, a gente vai ficar mais forte e a gente vai poder estar mais fortalecido para dar continuidade. Mas a representação político-partidária, toda essa diversidade, todas essas minorias ocuparem esses espaços de poder e decisão, como são as câmaras de vereadores, como são as câmaras dos deputados, as câmaras legislativas, esse público ele precisa estar representado nesses espaços. Só assim, só a partir desta representatividade é que a gente vai poder mudar a história deste país. Claro. Hoje você recontou a história do Brasil através das conquistas dos direitos das mulheres e é uma forma de quebrar alguns paradigmas machistas, né? Como podemos não deixar que essa história se perca novamente? Através da luta, através de encontros. Eu só acredito nas mudanças se a gente não parar de lutar, porque o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de seus representantes. E o povo tem uma força que é imensurável. Ninguém chega no poder num Estado democrático de direito como é o nosso e que nós estamos lutando para que assim continue, sem que o povo o coloque lá. Então, desta forma, a gente consegue fazer com que essa história não se perca, fazer com que essa história continue avançando, embora todos os retrocessos, como nós já tivemos na Previdência, como nós já tivemos nos direitos trabalhistas e que estão ainda a caminho muitas outras reformas e que poderão dificultar ainda mais a vida das pessoas, das mulheres, né, e desses grupos minoritários como um todo. E qual a importância de grupos minorizados se unirem como hoje? Faz toda a diferença. Só unidos, só da forma como nós estamos fazendo hoje, é que a gente vai conseguir conquistar. E acredito que não só os grupos da sociedade civil, nós precisamos que a sociedade civil, mas nós precisamos que as entidades, assim, como hoje a OAB, como hoje a Unipampa, né, e que a gente consiga fortalecer ainda mais esses grupos minoritários para que a voz deles chegue, né, até onde precisa chegar e que mostre, né, através desta união, a força que eles têm para mudar a história deste país, como já mudou, mas que tem que continuar avançando, não regredindo como nós estamos hoje. Exatamente. Muito obrigado, Lélia. Eu que agradeço. Além disso, tivemos também uma entrevista feita recentemente por meio de uma ligação com a professora Vera Medeiros sobre a roda de conversa, contos sem fadas, retalhos de memórias e os desafios das mulheres bageenses do século XX. Olá, pessoal da rádio, eu sou a Carolina Oliveira e aqui do meu lado está o meu colega Gilberto. Oi, gente. E a gente vai fazer uma entrevista com a professora Vera Medeiros, que fez uma roda de conversa na Virada Feminista no dia 8 de março, organizado no Bando Coletivo. Ela nos apresentou o livro Contos Sem Fadas e nos levou algumas das personagens das histórias para a gente conversar e conhecer. Tudo bem, professora? Oi, tudo bom, pessoal? Tudo tranquilo aqui. Então, a gente quer começar perguntando para a senhora como foi esse processo de reunir todas essas vozes feministas. Como é que foi esse processo? Bom, então deixa eu começar contando falando um pouco desse material impresso, né, desse livro que se chama Contos Sem Fadas, que ele reúne histórias de mulheres que participaram durante um bom tempo de um grupo chamado Renascer. E elas era um grupo de apoio à terceira idade, né? E depois de tantos anos assim de atividades, elas resolveram fazer o registro escrito dessa atividade, contando com o apoio de uma ONG chamada Alice, que é Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação. Esta ONG, a sede dela é lá em Porto Alegre, e eles fazem um trabalho bem bacana, assim, com grupos em situação de vulnerabilidade social, produzem um jornal que é vendido lá pela cidade, enfim. E uma das integrantes da Alice tem uma ligação aqui, tem familiares em Bagé, e ela vinha para cá periodicamente. E nesses encontros, essa situação mais pessoal, assim,
surgiu a possibilidade de organização deste livro Contos Sem Fadas. Quando esse livro também está, as histórias desse livro elas todas têm são histórias que de fato aconteceram com as pessoas, né, algumas das quais estiveram lá com a gente reunidas no domingo. E agora está em processo de edição de um documentário. Conversando com uma jornalista que organizou essas narrativas, a Rosina Duarte, a gente comentou o quanto assim, a trajetória das mulheres, né, que tem suas histórias reunidas aqui, essa trajetória, ela é uma trajetória que indica já um movimento, assim, um movimento de mulheres em busca de autonomia, independência, mulheres que se contrapunham a alguns atos assim mais que tolhiam, né, a liberdade delas. Isso lá na Bagé aqui dos anos 40, 50, 60. Né? Então, assim, e informalmente a gente, né, chegou à conclusão de que essas mulheres representariam uma espécie de passado do movimento feminista organizado aqui na cidade, que hoje é muito pulsante, né? A gente percebe, assim, principalmente na universidade, o contato que eu tenho ali, vendo o trabalho dos alunos, enfim, das alunas, que são muito atuantes. E aquelas senhoras com as histórias aqui, elas também enfrentaram no seu tempo algumas situações. Então, esse foi o ponto de partida. Quando surgiu a possibilidade de organizar a virada cultural feminista, que foi, então, pensada pela professora Fabiane Lazares, me consultou assim, como eu poderia colaborar, se eu tinha interesse, e aí prontamente eu me lembrei, né, dessa história aí, dessa conversa em torno do Conto Sem Fadas e das mulheres que participavam do Renascer, e fiz esse contato com elas. Então, através da Lia, né, que era digamos assim, que é uma das precursoras e que durante um certo momento ela reuniu, assim, essas mulheres e coordenou, né, pelo que eu percebi, assim, ela coordenou durante muito tempo. Eu fiz o contato com ela, se ela teria interesse em ir lá, conversar com o pessoal mais jovem, né, sempre colocando nesses termos, que era seria um momento, assim, de promover um encontro entre gerações. E aí, a Lia foi atrás das outras companheiras. Então, foi assim que eu sabia quantas pessoas estariam lá no dia, né? Eu tinha certeza que a Lia iria, né? Ela tinha firmado esse compromisso comigo e ela ficou de arranjar outras companheiras. E aí, lá no dia, nós tivemos, então, né, umas 6 ou 7, eu sei que eu tive que fazer 2 viagens de carro, porque eu fui a motorista delas, e aí, então, lotei o carro 2 vezes, então eu acho que foram 7 que estiveram lá com a gente. Muito obrigado, professora. Tanto a entrevista quanto a roda de conversa foram muito boas, foi um tempo bem proveitoso, toda a virada cultural, na verdade. Para conhecer um pouco sobre a evolução dos direitos das mulheres no âmbito jurídico, econômico, político e social, entrevistamos também a doutora Patrícia Alves, que atua como coordenadora da Comissão de Igualdade Racial de Bagé e do Estado. Olá, gente. Hoje eu estou com a minha colega Luciana e nós viemos entrevistar a doutora Patrícia Alves. O tema que nós vamos tratar hoje é sobre a evolução dos direitos das mulheres no âmbito jurídico, político e econômico e leis que amparam os seus direitos. Então, eu passo a palavra para a doutora Patrícia para falar um pouco sobre a sua atuação como advogada na cidade de Bagé. Bom dia, agradeço o convite para participar dessa entrevista. Eu sou Patrícia Alves, sou advogada, exerço a minha atividade na cidade de Bagé e atualmente eu estou como coordenadora da Comissão de Igualdade Racial da Subseção Bagé e também faço parte da Comissão de Igualdade Racial do Estado, coordenando o GT Expansão Institucional, que tem como objetivo a criação de novas subseções, de novas comissões de igualdade racial dentro das subseções do interior do Estado. Agradeço o convite para participar da entrevista. Nós que agradecemos.
Doutora Patrícia, através da história, em 1916, o Código Civil impedia que as mulheres casadas tomassem decisões sobre suas heranças, por exemplo, ou que trabalhassem fora de casa, ou só poderiam fazer com a autorização de seus maridos. Já em 1932, as mulheres passaram a ter direito ao voto, ainda que enfrentassem a coerção em suas escolhas. E somente em 1962, 46 anos depois, surge o Estatuto da Mulher Casada, o qual aboliu a incapacidade da mulher, ou seja, as mulheres passaram a ter a possibilidade de trabalhar fora de casa, receber heranças e assegurar a guarda dos seus filhos. Então, é notório que houve uma mudança, mas que ainda há muito que se lutar, pois até 2016 não havia banheiro feminino nas dependências do Senado. Sendo assim, as senadoras só podiam utilizar os banheiros dos seus próprios gabinetes. E como a senhora vê o avanço dos direitos das mulheres, sobretudo as mulheres negras, com relação ao tanto que ainda é necessário conquistar? Boa tarde, eu agradeço o convite, é um prazer participar dessa entrevista. Parabenizo vocês também pelo trabalho, pela acessibilidade para tratar desse tema tão importante. Bom, em relação aos avanços das mulheres, nós podemos dizer que, apesar do longo tempo que se levou, nós tivemos, assim, alguns avanços. Tá? São inevitáveis, o direito ao divórcio, o direito ao voto. Hoje nós temos muitas mulheres que são chefes de família, que conduzem a sua família sozinhas, coisa que antigamente era inevitável. Tá? Então, na questão gênero, nós podemos dizer que nós tivemos, sim, avanços paliativos, se tu for levar em consideração o tempo que essas mulheres levaram para essas conquistas. Mas no que se refere à questão raça, esses avanços não estão no mesmo patamar. A mulher negra, infelizmente, não acompanha o mesmo avanço da mulher branca. Tá? Então, o que eu posso te dizer? Houve sim um avanço referente à questão de gênero. As mulheres evoluíram. Agora, ele não houve o corte necessário para a questão raça. Isso faz com que hoje as mulheres negras sejam as maiores vítimas de violência, sejam sexuais, sejam domésticas, são as que são menos remuneradas no mercado de trabalho e as que são mais violadas, têm mais seus corpos violados, sejam por assédio, seja por estupro, seja por qualquer tipo de violência. Então, o que é necessário fazer? E quando se fala em avanços, tem que se ter esse olhar específico para a questão da mulher negra. Não é que tu vá fazer uma diferença, nem achar que somos melhores ou piores. É que é nítido. Quando tu visualiza os números, tu nota que alguma coisa está errada. Então, estão havendo avanços, a própria mulher negra sim conseguiu avançar, mas a disparidade ainda, tanto no mercado de trabalho como nos outros setores, entre mulheres negras e mulheres brancas, é muito grande ainda. Em relação ao mercado de trabalho, no que se relaciona a salários, e em relação principalmente à violência. O último Atlas da Violência traz números assim, estarrecedores no que se refere à mulher negra. Feminicídio, somos mais de 60%. Violência doméstica, mais de 54%. Então, é óbvio que alguma coisa está errada. Né? Por que despontar sempre em primeiro lugar na questão de violência? Se tu pegar os crimes, violência doméstica, violência sexual, homicídio, sempre a mulher negra está em primeiro lugar. Então, é óbvio que tem alguma coisa errada, que tem que ser feito esse recorte de raça para ter um olhar específico para que a mulher negra também consiga avançar. Bom, agora a segunda questão. Doutora Patrícia, com a lei do divórcio, também conhecido como desquite, em 1977, as mulheres eram mal vistas pela sociedade e não podiam casar novamente, sendo que 11 anos depois, em 1988, a Constituição garantiu que as mulheres pudessem casar e se divorciar quantas vezes quisessem. Então, você poderia nos relatar como a justiça lida com esses tipos de causas judiciais e se beneficiam as mulheres de alguma forma, como no caso das pensões? Sim, a lei do divórcio com certeza foi um grande avanço, o direito das mulheres poderem entrar com o pedido de divórcio. E hoje nós temos um dado que elas são a maioria que entram com o processo de divórcio. 13 mil pedidos de divórcio o ano passado feito por mulheres, contra 5 mil pedidos de divórcio ingressados por homens. O que é isso? As mulheres hoje se sentem mais empoderadas. Elas não estão mais naquela situação do tudo ter que aguentar.
É claro que ainda nós entramos na questão socioeconômica, na questão que muitas vezes acaba barrando aquela situação, aquele pedido de divórcio, porque ou não ter condições de manter a casa sozinha após o divórcio, criar os filhos, toda essa situação. Mas ainda contudo nós tivemos assim, um aumento muito grande de pedido de divórcio por parte das mulheres. Elas pedem divórcio aqui por base nesses números 4 vezes mais do que os homens. Então, assim, porque antigamente era feio uma mulher ser desquitada, uma mulher ser divorciada. A mulher que era desquitada, divorciada, ela jamais poderia, por exemplo, frequentar festas de famílias de mulheres casadas. Uma mulher desquitada nunca mais seria convidada para um almoço familiar, por um aniversário, por o que quer que fosse, porque ela era vista como uma mulher deixada. Uma mulher deixada não era uma mulher que tinha condições de ter aquele ambiente. Era como se fosse uma leprosa. Né? Então era muito feio. Outro avanço, que tu poderia te divorciar somente uma única vez. Hoje não. A lei te permite casar e divorciar quantas vezes tu achar necessário. Antigamente também se havia necessidade de 2 anos de separação de fato, por isso que se entrava primeiro com a separação judicial para depois o divórcio. Tu tinha que comprovar aquela situação de separada de fato por 2 anos. Hoje não, tu pode estar separado um dia, no outro dia tu entrar com o divórcio. E na questão de assistência, sim, a lei permite a mulher que se divorcia entrar com pedido de alimentos para si e para os filhos. Para os filhos ele é indiscutível. Para a mulher, ele ainda é discutível cada situação. Geralmente, as mulheres que se separam com mais de 40 anos e que conseguem comprovar que não exerceram atividade remunerada ao longo da vida, porque se dedicaram àquela pessoa e aos filhos, esta mulher possivelmente vai conseguir o amparo de uma pensão judicial pelo esposo. Tá? Agora, uma mulher mais nova, né, que não tenha problemas de saúde e que tenha uma remuneração, nesse caso já é mais difícil. Então não existe na lei que diga toda mulher que se separa tem pensão. Não. Aos filhos menores é garantido à lei o direito de pensão. Esse não se discute. A ex-companheira, a ex-mulher, são situações e situações. Tu pode ter uma situação, por exemplo, de uma mulher com 30 anos recebendo pensão. Aí pode ter uma de 50 não recebendo, porque o juiz leva em consideração todo um aspecto, todo um conjunto, se trabalha, se tem uma profissão, entendeu? Às vezes tem mulheres que, alguns casos acontece que o juiz, por exemplo, dá uma pensão parcial, provisória, 1 ano, 6 meses, até aquela mulher, por exemplo, conseguir ingressar no mercado de trabalho. Né? Mas mulheres com mais idade, por exemplo, com 50 anos, 60 anos, essas já são pessoas que realmente, se não tiverem uma renda, vão ter um direito a um pensionamento. E é interessante falar também que hoje a pensão alimentícia não é devida somente para a mulher. Aquele ex-companheiro que provar que necessita de pensão e que a companheira pode pagar, ele pode vir a receber pensão. Então, ele não é um direito somente da ex-mulher, da ex-companheira. Sabe-se que em 2016 é sancionada a Lei da Maria da Penha, que é considerada pela ONU a 3ª melhor lei do mundo. A senhora pode nos dar um panorama de como a lei funciona nos dias de hoje? Os registros de violência contra a mulher, eles vêm aumentando diariamente. A mídia noticia, os órgãos policiais noticiam. Então, assim, algumas pessoas perguntam, será que aumentaram os crimes ou se as mulheres estão denunciando mais? Nós entendemos que são os 2 fatores. Hoje, com o advindo da Lei Maria da Penha, que realmente foi uma lei que veio ajudar e salvou, com certeza, muitas mulheres, as mulheres se sentem mais fortalecidas e amparadas para denunciar. Mulheres que apanhavam por muitos anos, que não tinham coragem de denunciar, com a Lei Maria da Penha, elas tiveram essa coragem. Como é que ela funciona? Né? A Lei Maria da Penha, ela é para casos de violência que ocorre no ambiente doméstico, familiar. Então, aquela mulher que é agredida dentro de casa, ela tem direito a entrar com a Lei Maria da Penha, que nada mais é o quê? É uma medida protetiva. Aquela mulher é agredida, ela denuncia e ela vai numa autoridade policial e diz, eu preciso de uma proteção. É feito aquele registro, tá? O delegado de polícia encaminha para o juiz titular
que vai analisar o caso, se realmente considerar como a gravidade como sendo necessário, ele vai determinar a medida protetiva. Essa medida protetiva vai uma autoridade para tirar aquele infrator, aquele agressor da casa, para depois a mulher voltar. E ele fica proibido de chegar perto dela ou familiares, conforme a situação. Esse não chegar perto pode ser, inclusive, proibir o contato telefônico, o contato por redes sociais. São casos e casos, tá? A medida, geralmente, ela tem duração por 90 dias. Dentro deste prazo, é realizada uma audiência. Nesta audiência, a mulher vai dizer se ela ainda teme aquele homem ou não. No caso dela dizer, eu ainda tenho medo dele, eu ainda temo pela minha vida, a medida protetiva ainda é mantida. Se ela chegar e disser, olha, está resolvido, eu não preciso mais da medida, eu estou me separando, mas não preciso da medida. Porque a medida, aquele homem é proibido de estar no lugar onde a mulher está. Se ele chegar num supermercado e aquela mulher estiver, ele não pode ficar. Porque se ela ligar para a polícia e dizer que ele está lá, ele vai ser preso, entendeu? Então, 100 metros, 200 metros, dependendo da distância que o juiz colocar na decisão. E assim, ela veio realmente para ajudar muito, né? Mas é que o que se vê, né? Podem ter várias leis, a lei do feminicídio, por exemplo, como tem, mas isso é mais importante do que as leis, é a questão cultural. Por mais severa que tu tenha uma lei, se tu não mudar essa cultura machista que nós vivemos, nós vamos ter sempre mulheres serem agredidas, entendeu? Então, tão importante quanto a lei é trabalho em escola, trabalho de política pública, para quê? Para fazer com que as próximas gerações de meninos, de homens, entendam que aquelas mulheres têm que ser respeitadas. Outra coisa que é interessante falar também, que a Lei Maria da Penha é para relacionamentos afetivos, tanto heterossexuais como homossexuais. Então, se existem duas companheiras e uma companheira agrediu a outra, a companheira que se considerar vítima e temer a agressão, ela também pode entrar com medida protetiva. Então, acho que isso é interessante deixar bem claro isso aí. Sim, sim. E também vale ressaltar que eu acredito que o homem também tem direito à Lei Maria da Penha, não. Não? Não. Ah. Não tem direito à Maria da Penha. O homem que se sentir agredido, ele tem um amparo penal. Sim, tá? sim. Lesão corporal grave, lesão corporal média, agressão física. Mas a Lei Maria da Penha é uma medida protetiva para mulheres. Sim. Exclusivamente para mulheres. Uhum. E ela também tem a relação com a agressão verbal também, agressão verbal, sim, também, ameaça física, sim. Ameaça de morte, então não há necessidade. E muitas vezes a mulher não foi agredida ainda. E o juiz concede a medida protetiva porque na situação geral está se vendo que ela está na eminência. E também ela ampara travestis e transexuais também. Porque não é a questão de ter nascido ou não, é a questão de se sentir como mulher. Tá? Então, pode também pedir uma medida protetiva. Doutora Patrícia, sabemos que há anos as mulheres reivindicam por igualdade salarial, pois a própria Constituição traz nos seus primeiros incisos do artigo 5º, os homens e as mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Então, como a senhora vê a importância da luta por igualdade das mulheres negras, como, por exemplo, por melhores condições de trabalho e salário e as demissões sem justa causa? Nós temos mais ou menos, vamos fazer esse ano, 133 anos de abolição da escravatura. E até hoje nós sofremos os reflexos do período escravocrata. Como consequência nas mulheres negras foram o peso total que a mulher negra carregou durante a escravidão, porque eu sempre digo que homens e mulheres negras sofreram com o período da escravidão, durante a escravidão. Mas com certeza a mulher negra sofreu muito mais, porque além de ela tinha o corpo dela agredido sexualmente, porque existia uma divisão, né? Existiam aquelas mulheres consideradas negras fortes, que iriam fazer o trabalho braçal como se fossem homens e apanhar como se fossem homens. Aquelas que eram escolhidas pelos senhores de engenho para não fazer o trabalho braçal, mas para ficar dentro de casa, elas não eram escolhidas por serem boas faxineiras ou boas cozinheiras. Elas eram escolhidas com um vínculo, um cunho sexual.
Era o olho sexual que escolhia. Invariavelmente você tinha alguma babá, alguma senhora dentro de casa que era escolhida pela sinhá. Então, assim, por que é interessante fazer essa volta ao passado? O corpo da mulher negra, da mulher escrava, ele sempre foi tido como um objeto. Na época da escravidão, por que objeto? Porque ou ela servia para a satisfação sexual, ou ela servia para a reprodução. Então, pense o quanto essa mulher sofria, né? Porque ela era violada sexualmente, ela recebia os mesmos castigos, com as mesmas crueldades dos homens quando ela se rebelava contra aquela situação ali. Se reproduzisse, sabia que não iria ficar com seus filhos. Então, eu sempre digo que a mulher negra carregou por muitos anos as dores do corpo, as chagas das chicotas, das chibatas, mas as dores das almas. Essa dor da alma que é muito pior, de ter o seu filho tirado, de não poder amamentar o seu filho, de não saber onde ter um filho e saber que ele seria vendido. E carregou consigo o estereótipo do corpo hipersexualizado. Então, por muitos anos, por exemplo, nós temos o exemplo das mulatas Sargentelli, que eram mulatas que eram colocadas para fora do Brasil como a mulata tipo exportação. Os estrangeiros poderiam vir, usar o corpo daquelas mulheres e ir embora. Elas eram vendidas, elas eram prostituídas dessa forma. Bom, então o que acontece? Todo esse contexto fez com que a mulher negra fosse considerada como o resquício da sociedade. Não é à toa que nós estamos na base da pirâmide social. Essa base da pirâmide social, ela funciona. Mulheres negras, homens negros, mulheres brancas e homens brancos. Quando tu tá na base é muito fácil de tu imaginar. Quando tu tá na base, tu tudo suporta e o pior sempre cai lá embaixo, né? É simples assim. Então, no mercado de trabalho, as mulheres negras ainda estão em desvantagem. Elas recebem, segundo os dados do IBGE, agora de 2017, as mulheres pretas ou pardas recebem menos da metade do que os homens brancos. 44% do salário dos homens brancos. Então, assim, a taxa de desemprego, por exemplo, entre as mulheres, ela é muito maior. 16%, enquanto dos homens brancos chega a 8%. É o dobro. A mulher negra, ela sofre no mercado de trabalho, primeiro por ser mulher, porque nós sabemos as dificuldades das mulheres no mercado de trabalho. As mulheres, em geral, sempre são consideradas como seres menos capazes do que os homens. E por ser mulher negra, ela sofre por ser mulher e por ser negra. Então, assim, a renda social sempre se relaciona com a situação socioeconômica de um país. E as mulheres negras acabam sendo as mais prejudicadas, porque sempre estão numa situação financeira inferior, infelizmente, a grande maioria, não todas. Então, elas acabam ficando presas nessa desigualdade racial, ao contrário das mulheres brancas. Então, o que a gente chama de inclusão no mercado de trabalho, mais uma vez, ela houve a inclusão de gênero. Não houve também o recorte de raça. As mulheres brancas estão conseguindo ascender. Nós sabemos muito bem que existem cargos, existem empresas que os cargos de chefia, de diretoria, são de homens. Não são destinados às mulheres. E quando são destinados às mulheres, infelizmente, elas não chegam ao recorte de raça. Elas não são ocupadas por mulheres negras. Então, eu acho que isso se leva em consideração o quê? Como nós temos poucas mulheres negras em setor de liderança, essa questão do recorte de raça para a inclusão de mais mulheres, ele não é colocado em pauta. Então, essa é a nossa discussão. Que o feminismo, ele tem que ser social, ele tem que olhar para todas as classes. E ele tem que ser racial, ele tem que olhar para todas as raças. Eu não posso falar em feminismo se o meu feminismo só abrange uma raça e uma classe social. Se eu só me preocupar com mulheres brancas e com mulheres de classe média alta, isso não é feminismo. Eu tenho que me preocupar com aquela mulher branca ou preta que está lá na comunidade. Eu tenho que me preocupar com aquela mulher branca ou preta que não tem onde deixar os seus filhos para trabalhar. Essa é a nossa preocupação, que o feminismo não seja seletivo, que ele abarque a todos. Por isso a necessidade do feminismo negro, porque nós não conseguimos pautar nossas causas dentro do chamado feminismo tradicional. Bom, então eu acho que em relação ao mercado de trabalho, por exemplo, a crise financeira atinge primeiramente as mulheres negras. Existe algo chamado desalento, que é quando a pessoa desiste
de procurar emprego. A pessoa perde totalmente a esperança. E você tem um dado dos últimos estudos que 1.800.000 mulheres, que é o triplo dos homens brancos, está nessa situação de desalento, que já desistiu de procurar emprego de tanto não que leva. Acabam passando para o serviço informal, que não te dá direito a um amparo social, não te dá direito a uma previdência, e aquilo tudo vira um círculo vicioso. Aí tu começa a vender empada, vender sanduíche, vai tudo bem até tu adoecer. Tu adoece, tu não tem um amparo social porque tu não é funcionário. Então, é provado, é estatístico. Há uma crise, quem mais, primeiro a sofrer é quem está na base da pirâmide, que são as mulheres negras. Então tá, nós agradecemos pela sua participação aqui na Rádio Uni. Em nome de todos os petianos, nós agradecemos novamente. Muito obrigada, eu que agradeço e desejo muito sucesso para vocês nesse trabalho. E agora, fique com outra poesia do Islã. Não abortado. A vida é dura, se liga, menor. Eles vão brigar por sua vida, mas não irão te ajudar quando você estiver na pior. Não são ignorantes, apenas egoístas. Só se importam com sua falsa moral, enxergam apenas um mundo individual e irreal. Se você crescer e se tornar um marginal, vão pedir sua morte. Se você morrer de fome, o problema é seu. Eles não vão te dar suporte. Então suporte a vida que eles te impuseram. Porque se tentar tirar sua vida, eles vão dizer que é mimimi. Não tem saída. O inferno é aqui. Agora fiquem com a entrevista feita com Eduarda Valêncio sobre o Islã. Olá! Hoje a gente vai entrevistar a Eduarda Valêncio, a menina que compartilhou conosco os seus slams durante essa edição. E aqui do meu lado está o meu colega Gil. Oi! Eduarda, como tu tá? E aí, galera? Eu tô bem. Como é que vocês estão aí? Primeiramente, eu gostaria de saber quanto tempo você faz slam? Poesia slam faz alguns meses, uns 6 meses mais ou menos. Eu sempre escrevi mais poemas e sonetos. Também músicas. O Gil aqui ao meu lado pareceu um pouco confuso quando eu te perguntei há quanto tempo você fazia slam. É que pra mim slam me remete a islamismo. Eduarda, conte um pouco pra nós sobre o slam. O slam é uma palavra de origem inglesa, que significa batida. Então a poesia slam, ela nasceu nos Estados Unidos por volta dos anos 80, que foi uma iniciativa de fazer essa poesia mais, como é que eu vou dizer, um tipo de poesia mais acessível para todas as classes, uma poesia da rua, sabe? Porque normalmente a poesia era aquela coisa, poesia, Shakespeare e tal. E aí foi essa poesia da gente, que todo mundo faz, normalmente fazendo críticas sociais, falando da realidade. Ela é mais real. Eu gostaria de saber por que o gênero slam para se expressar. Eu acho que o slam permite tu se expressar do jeito que tu quer, entende? Tipo, nas poesias slams, quando tu pesquisa na internet, tu vê as pessoas declamando a poesia, é aquilo que ela pensa, é o que ela sente, do jeito que ela quer expressar, entende? Tem, claro, vários outros tipos, tem poemas, tem sonetos, e eu faço todos, música também. Mas eu sinto que é uma forma bem mais simples e mais clara de se expressar. Existe na região espaço para arte slam? Não, aqui na região de Bagé, não. Acho que, se não me engano, em Pelotas tem, Rio Grande também tem, mas aqui não. Finalizando, então, a gente agradece a sua participação. Obrigada por nos enviar os seus slams. São incríveis, continuem com o seu trabalho. E é isso, slam resistência. Obrigado a vocês por dar a oportunidade de mostrar a minha arte. A poesia slam não tem muita gente que faz aqui na região, mas ela tem muito potencial de crescer. E é isso também. Muito obrigada. Ainda sobre a virada cultural feminista, tivemos uma conversa com a Crisley Vargas e a Maria da Conceição, que participaram ativamente na organização da Marcha 8 de Maio. Olá, gente, meu nome é Thaisa, hoje eu estou aqui com a minha colega Larissa, nós somos da Rádio Uni e hoje estamos acompanhando a manifestação pelo Dia Internacional da Mulher contra a Violência da Mulher e vamos entrevistar 2 colegas de luta que estavam mobilizando esse movimento e agora eu vou passar a palavra para uma das moças se apresentarem. Olá, o meu nome é Cris Vargas, eu faço parte do coletivo Juntos, também faço parte do Partido Socialismo e Liberdade e também sou estudante da Unipampa. Oi, eu sou a Maria Conceição, sou petista e coordeno a Secretaria de Mulheres do PT de Bagé, sou pedagoga.
Nós separamos algumas perguntas para fazer para vocês. Então a gente parte para a primeira pergunta, que é: você sabe qual é a origem da marcha 8 de março? Então, eu sempre ouvi uma história, que eu acho que no Brasil é a mais comum, de um incêndio numa fábrica têxtil onde muitas trabalhadoras morreram. Hoje eu acredito que o significado do 8 de março, quando ele realmente começa a acontecer, na verdade não é isso, ainda que esse episódio seja verdadeiro, e que isso fortaleceu a luta das mulheres por melhores condições de trabalho. O dia 8 de março se estabelece a partir das russas socialistas que foram para as ruas pedindo pão, paz e terra e pedindo também a retirada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Aí acho que a gente tem que fazer um recorte, porque assim, são duas situações, né? Uma é o 8 de março, que começou com uma luta socialista, né, em 1910, e que, na verdade, a imprensa não tem interesse que seja dita que foi aí, né? E foi uma luta socialista de trabalhadoras, antes dessa questão das trabalhadoras que morreram incendiadas. E tem a Marcha Mundial das Mulheres, que é outro evento que nasceu no Quebec, no Canadá, e que veio para o Brasil no ano de 2000 e acontece a cada 5 anos. Né? Essa é a Marcha Mundial das Mulheres. Então são duas situações diferentes. E essa é a primeira vez que a marcha acontece aqui em Bagé? A gente acredita que a marcha do 8 de março, sim, mas ao mesmo tempo, em todos os outros anos aconteceram atividades, porque sempre teve mulheres organizando eventos em relação ao dia 8, mas que a gente consegue fazer uma marcha, uma caminhada, né, um ato, foi a primeira vez. Ainda que ano passado a gente tenha tentado, só que choveu no dia. Isso, assim, ano passado, ano retrasado, nós fizemos movimentos específicos em praças, né, locais, juntamos as mulheres de esquerda e fizemos as atividades, mas não com marcha. Esse ano nós fizemos uma marcha, então eu acredito que inovamos em Bagé. E quais são as reivindicações de vocês, as pautas da marcha 8 de março? Então, isso é uma decisão que se toma nas organizações antes das marchas, né? E esse ano, ao redor do Brasil, ficou meio que o mesmo nome em todas as marchas, que foi pela vida das mulheres, contra as violências, por emprego, aposentadoria, saúde e educação, fora Bolsonaro, Leite e Lara, né? Aí específico de cada cidade, Porto Alegre foi o Marquesan e o Leite, que é o nosso governador. Só que no ato e as reivindicações da marcha, na verdade, são diversas, né? Porque são diversas mulheres, né? A gente acredita que cada mulher, que diferentes mulheres sofrem diferentes opressões. Então, o dia 8 de março não é só uma luta de igualdade de gênero, mas é uma luta pelo antirracismo, pela anti-LGBTfobia, porque a gente não está falando só de mulheres, mas está falando de mulheres trabalhadoras, mulheres negras, mulheres trans no país que mais mata trans. Então, é bem diverso. O tema mundial é anticapitalista, antirracista e anticolonialista, né? Então, e a gente traz para cá, para os nossos dias, muito forte a questão do feminicídio, né? Das violências que nos atingem diretamente, né? E especificamente no Brasil, a reforma da Previdência a nível nacional, que atinge diretamente a classe trabalhadora, nós, mulheres. Então, todas as lutas, e nos atingem, tudo que acontece atinge diretamente nós, e Bagé não pode ficar fora desse contexto. E se a gente trouxer aqui para o município, a gente vê uma série de atitudes misóginas, machistas, homofóbicas, racistas dos nossos governantes locais. Então, a gente não tem como dissociar. A luta é uma só. E qual a importância de mobilizações como essa para as mulheres e para a cidade de Bagé? Eu acredito que a importância das mobilizações das mulheres ao longo da história, na verdade, revela que tudo que a gente conquistou não foi de mão beijada, né? E que o 8 de março em Bagé, na verdade, é um reflexo de uma organização prévia de mulheres. E esse é o ponto, eu acho, que a organização das mulheres é urgente e essencial, né? E que não faz sentido ser feminista sozinha, e as mulheres de Bagé só têm a ganhar, já que é organizadas, que é possível exigir mudança política a nível municipal também, né? Já que os ataques às mulheres não vêm só via Bolsonaro, mas vêm também pelo governador e pelo prefeito, porque estão todos alinhados na mesma linha, na mesma política machista e neoliberal. É isso, assim, acho que somos a resistência, assim como tomamos as ruas com ele não, e já tomamos as ruas em relação a Marielle, e vamos tomar de novo dia 14 e dia 18, que temos duas grandes mobilizações pela frente, né, que é os 2 anos da morte da Marielle, até hoje sem solução, né, em tese, e dia 18, que é a greve geral da educação.
que é muito importante a participação de todos, e em face disso, só a luta muda a vida, né? É clichê, mas é só a luta muda a vida realmente. Para isso nós estamos na rua, e assim como puxamos ele, não vamos puxar sempre todas as lutas. Por Marielle, quero justiça, eu não aceito o presidente da milícia. Por Marielle, quero justiça, eu não aceito o presidente da milícia. Por Marielle, quero justiça, eu não aceito o presidente da milícia. Não queremos flores, queremos respeito é uma ressignificação da comemoração do Dia da Mulher. O que essa ressignificação representa para ti? Eu acredito que essa ressignificação, na verdade, é um resgate, né, daquilo que o 8 de março sempre se propôs a ser, um dia de luta por direitos e por respeitos. E flores e presentes, além de reforçar uma feminilidade que não representa todas as mulheres, não resolve o problema das mulheres, da vida das mulheres, né? Flores e presente não traz de volta as mulheres que fazem parte das estatísticas de feminicídio, que, como a Maria já falou, no Rio Grande do Sul subiu para 233%, né? Então, acho que é tempo de se organizar, é tempo de ressignificar exatamente o 8 de março, mas não é tempo de flores, já que a gente vive o governo das armas. Exatamente. Então, assim, nós temos que lutar. Não se queira flores, a gente quer flores sempre, mas a gente quer, antes de mais nada, respeito, não. Muito obrigada, Cris e Maria, por concederem essa entrevista, e nos vemos nos próximos episódios de Luta em Bagé. Com a leitura do poema Se Fosse Eu, da Clarice Lispector, feito pela nossa colega Thaisa. Se eu fosse eu, de Clarice Lispector. Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar eu escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar. Diria melhor, sentir. E não me sinto bem? Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodaram. No entanto, eu já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Eu não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu não posso contar. Acho que, por exemplo, por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, nós teríamos enfim a experiência do mundo. Experimentaríamos em pleno a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos por vezes tomados de um êxtase de alegria pura e legítima, que mal posso adivinhar. Aliás, acho que já estou de algum modo adivinhando, porque me senti sorrindo, e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. E para finalizar, vamos ficar com uma dica de leitura feita pelo Marcos. Olá pessoal da rádio, meu nome é Marcos e eu vim trazer para vocês uma dica de leitura para esse tempo de quarentena. Então, eu trago hoje para vocês o livro Noites Brancas, do escritor russo Fyodor Dostoiévski. A história conta sobre um sonhador, personagem sem nome, que vive uma vida solitária e isolada, preso em seus sonhos e pensamentos. Em uma de suas andanças pelas noites de Petersburgo, o sonhador avista uma jovem, chamada Nastianka, que se desmanchava em lágrimas na beirada de uma ponte. A partir desse momento, a desgraça do sonhador começa a se instalar em sua vida, devido aos sentimentos que o personagem acaba criando por Nastianka. O livro conta com um plot twist no final, uma reviravolta bastante inesperada e que vocês só entenderão o porquê após lerem. Então é isso, até a próxima. Então essa edição fica por aqui, e se você não sabe o que fazer nessa quarentena, todas as edições da Rádio Uni estão na Mixcloud e no YouTube. Nos sigam nas redes sociais. Tchau!